Olá, boa noite. Veja os destaques do Brasil TV. A avó de um assaltante preso em flagrante no centro do Rio faz um apelo para o rapaz sair do crime. Mais uma etapa da operação da Polícia Federal sobre os atos de golpistas de 8 de janeiro. Um major da PM suspeito de dar a ordem para que uma tropa recuasse é um dos presos. 26 pessoas ficam feridas num acidente envolvendo 2 ônibus em Belo Horizonte. E ainda começa hoje mais uma edição do Showtech, o evento de tecnologia no agronegócio do Mato Grosso do Sul. Terça-feira, dia 23 de maio. Brasil TV já está no ar. Uma avó se desesperou ao ver o neto ser preso hoje de manhã na região da Leopoldina, no centro do Rio. O rapaz de 26 anos se jogou num canal depois de participar de uma tentativa de assalto. Ele foi preso e o comparsa dele morreu. O Gustavo levou um susto quando uma bala atingiu o carro dele. Eu estava no carro, né? Escutei uns pipocos, né? Eu pensei que fosse alguma coisa estourando. Aí eu vi a moto passando com o rapaz com a arma na mão e logo em seguida os policiais. Aí eu me abaixei e o carro foi alvejado. A marca de outro disparo ficou no porta-malas desse outro motorista de aplicativo, que estava com um passageiro quando percebeu que o carro dele tinha sido atingido. Eu escutei o barulho no meu carro, falei, deve ser normal, deve ser alguma fruta caindo. Aí quando eu cheguei, quando eu vi a viatura da polícia passando ao meu lado, eu falei, meu carro foi alvejado. Era uma troca de tiros entre policiais e bandidos. Uma equipe do batalhão de choque que fazia a segurança da Casa da Moeda disse que viu os 2 homens de moto em atitude suspeita na Avenida Presidente Vargas, no centro do Rio, e que foi atrás deles. Quando os bandidos perceberam a presença dos agentes, começaram a atirar. Os PMs revidaram. A perseguição terminou por volta das 8 horas da manhã em 2 pontos muito movimentados da cidade. Na fuga, os homens passaram pela Francisco Bicalho, retornaram por uma ponte e seguiram em direção à Avenida Rei Pelé. O homem que estava na garupa pulou da moto, correu no sentido contrário e se jogou no canal. O Bom Dia Rio mostrou o momento da prisão ao vivo. Pouco tempo depois, a avó do suspeito esteve no local e chamou a atenção do neto. Outra equipe da polícia continuou a perseguição ao segundo suspeito, que conduzia a moto usada no assalto. Ele foi baleado e morreu poucos quilômetros à frente, na Avenida Rei Pelé, perto do Maracanã. Com o homem, a polícia apreendeu uma pistola carregada. Na hora da perseguição, uma das motos dos policiais bateu no carro de Adriano, que estava indo para o trabalho. Eu vinha trafegando normalmente, quando eu vi de repente a moto me atropelando no meu carro aqui. Eu estava com meu filho no carro aqui, tranquilo. Estamos bem, graças a Deus, é o que importa. A ação também teve a participação de policiais civis que estavam no local por causa das reclamações de assaltos na região. A área concentra pontos de linhas de ônibus e é caminho para milhares de pessoas. Essa imagem dessa avó significa tanta coisa, né? Bom, ainda no Rio de Janeiro, moradores da Zona Norte passaram uma manhã tensa, hoje em várias comunidades.
À noite, teve tiroteio no Chapadão e na Pedreira por causa de uma guerra entre traficantes. De manhã, quem mora na Serrinha enfrentou barricadas com fogo e muitos tiros. A noite foi desse jeito para moradores do Chapadão e da Pedreira. Em um clima de pavor, eles trocavam áudios com relatos do que estava acontecendo. Estão tudo aqui na rua B, aquela casa de esquina, toda furacada, eu tava na rua, só Deus. Filho, os caras do morro tá tão pesado que até drone os caras botou pra subir, filho. Fontes de inteligência da Polícia Militar contaram à nossa produção que o confronto começou porque traficantes do Chapadão tentaram invadir o morro do Terra Nostra e que bandidos da Pedreira e também da Quitanda, da mesma facção e que domina o Terra Nostra, revidaram. A PM disse que reforçou o policiamento nos bairros de Costa Barros e da Pavuna. Moradores das comunidades contaram que essa manhã não teve tiroteio. Foi um terror, foi um tiroteio, começou, eram às 11h20 e foi até meia-noite e meia. Pedimos socorro, Costa Barros pede socorro. Mas o clima ainda estava tenso. Barricadas dificultavam a circulação de quem tentava passar pelas ruas do Chapadão. Situação parecida em outra comunidade da Zona Norte, a Serrinha. Barricadas em chamas, tem uma operação da Polícia Militar sendo realizada nesse momento, vocês observam um veículo blindado, essa é uma das principais vias de acesso. Homens armados com fuzis tentavam se esconder em um muro em uma das partes mais altas da comunidade. Moradores mandaram mensagens para a gente. Uma pessoa escreveu: agora de manhã está dando muito tiro na Serrinha. Outra desabafou: começou a guerra. Um homem flagrou o momento em que um blindado tentava subir o morro. Tá descendo de ré e passou lá pra Serrinha, tá vendo? Eu não consegui subir. Uma moradora desabafou a nossa produção. Parou o tiroteio, mas vai e volta, vai e volta. Para um pouco, daqui a pouco começa tudo de novo. E estamos aqui nesse sufoco, né? Não podemos nem sair de casa por causa disso. A Polícia Federal deflagrou a 12ª fase da Operação Lesa Pátria. Entre os presos está um major da Polícia Militar de Brasília, suspeito de dar a ordem para que a tropa de choque recuasse diante de golpistas que se aproximavam do prédio do Supremo Tribunal Federal no dia 8 de janeiro. Os policiais federais saíram ainda pela manhã para cumprir um mandado de prisão e 3 de busca e apreensão. Nesta fase, a Polícia Federal apura a responsabilidade de autoridades que se omitiram nos atos golpistas de 8 de janeiro. A TV Globo apurou que o principal alvo é o Major Flávio Silvestre de Alencar, da Polícia Militar do Distrito Federal. Ele foi preso por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O major já tinha sido preso temporariamente na 5ª fase da Lesa Pátria, em fevereiro deste ano. Mas uma mensagem encontrada no celular de outro investigado motivou o pedido de prisão preventiva, sem prazo para acabar. A PF identificou em um aplicativo de mensagens que no dia 20 de dezembro do ano passado, militares que faziam parte de um grupo intitulado Oficiais PMDF discutiu possíveis manifestações na esplanada dos ministérios. Na conversa, o major Flávio Silvestre de Alencar escreveu a seguinte mensagem: na primeira manifestação, é só deixar invadir o Congresso. Risos. Segundo a PF, é o major Flávio que aparece em imagens feitas pela Polícia Judicial do Supremo Tribunal Federal. É possível ver quando ele desce do carro e se dirige à tropa de choque como quem dá uma ordem. Imediatamente, os policiais entram nas viaturas e deixam o local. Cerca de 10 minutos depois, os golpistas avançam em direção ao Supremo Tribunal Federal, sem resistência. Os investigados nessa fase da Lesa Pátria podem responder aos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime e destruição e deterioração de bem especialmente protegido.
A polícia prendeu 3 chilenos que fazem parte de uma quadrilha responsável por praticar vários furtos em São Paulo. As buscas agora são por um casal que também faz parte do grupo. O casal aparece nessas imagens gravadas pelas câmeras de segurança de um escritório de seguros que fica na Zona Sul. Eles olham a loja e vão embora. À noite, os outros integrantes da quadrilha chegam e arrombam o portão e invadem 3 salas comerciais. Os ladrões fogem levando computadores. O mesmo casal aparece no assalto a essa ótica. Depois de arrombar a porta de entrada, a quadrilha invade o local e leva 700 óculos de grau e de sol, além de computadores. Prejuízo de mais de R$200 mil. De repente, ele se vê sem nada. Essa é a pior sensação que tem. É de uma violência. A sensação que eu tive na hora foi de uma violência enorme e de impotência. As portas da loja, infelizmente, estão fechadas. Isso dá um prejuízo violento, porque as contas estão sendo pagas absolutamente em dia, mas o faturamento não existe, né? A quadrilha ainda invadiu e furtou uma locadora de veículos na Zona Leste. Os 3 chilenos presos na noite de ontem estavam num hotel da região central da capital. Com eles, os policiais encontraram vários óculos, uma porção de maconha e uma quantia em dinheiro de diferentes moedas. A polícia também investiga os receptadores dos materiais roubados por essa quadrilha. Um acidente envolvendo 2 ônibus deixou pelo menos 26 pessoas feridas hoje em Belo Horizonte. A batida foi na Avenida Pedro I, na região norte da cidade. O Júlio César Santos esteve lá desde cedo. A gente está bem aqui onde o ônibus do móvel que atingiu o que estava à frente estava parado. E olha só, a pista foi liberada por volta de 10h30 da manhã. Pista exclusiva de ônibus, inclusive funcionando. O Hospital Risoleta Neves está a cerca de 400 metros do local desse acidente, dessa batida. Então muitas pessoas não quiseram aguardar atendimento aqui, porque SAMU e Corpo de Bombeiros estavam dando prioridade para as pessoas, obviamente, que estavam em situação mais graves. Então outras pessoas com dores foram a pé, caminhando até o Hospital Risoleta Neves. O acidente entre os 2 móveis metropolitano ocorreu por volta de 6h30 da manhã, bem aqui nesse ponto da Avenida Pedro I, na altura do bairro Vila Clóris, região norte de Belo Horizonte. Várias pessoas ficaram feridas. O ônibus que foi atingido, da linha 418R, saiu do terminal de São Benedito, que fica em Santa Luzia, e o ônibus que seguia logo atrás, plotado aí com publicidade do Atlético Mineiro, saiu do terminal de Vespasiano, do terminal Morro Alto, ônibus da linha 500. Esse acidente ocorreu bem nesse ponto, logo após essa batida, em horário de pico aí, 6h30 da manhã. Várias ambulâncias do SAMU e também do Corpo de Bombeiros vieram aqui para o local. 3 pessoas, 3 mulheres, passageiras que estavam no ônibus da linha 500 ficaram presas às ferragens. Elas foram retiradas por equipes do Corpo de Bombeiros que usaram desencarcerador para tirar essas vítimas do local. Segundo o Corpo de Bombeiros, essas 3 mulheres que estavam na parte da frente do ônibus tiveram ferimentos mais graves, foram socorridas e levadas para unidades de pronto atendimento daqui de Belo Horizonte. O colega dele gritou: fulano, eu tinha que descer. Aí ele parou aqui. Não era pra nem parar, porque ele é direto. Acho que o outro tava correndo, não conseguiu parar. Colidiu na traseira dele. Acho que o motorista não tava correndo, não. Foi a imprudência, foi do motorista da frente mesmo, que parou, né? Fora de um lugar que não é pra parar, pra poder descer pessoas. E aí acabou acontecendo isso aí. A versão do primeiro motorista é que ele parou devido a um sinal existente na via. Em conversa com o segundo condutor do veículo, o veículo articulado, ele informou que deparou com o ônibus parado na pista do móvel, com o sinal aberto. Um idoso morreu atropelado numa rodovia federal em Sinop, no Mato Grosso. Ele estava no acostamento da pista para atravessar quando foi atingido pelo carro. O motorista fugiu. Oi, Marcele.
O idoso de 80 anos foi identificado como João Maria Mendes. Ele morreu atropelado por um carro ao tentar atravessar a BR-163 aqui no norte de Mato Grosso. Uma equipe de resgate da concessionária que administra a rodovia foi acionada por volta das 5h20 da manhã. Mas quando a equipe chegou no quilômetro 824, o idoso já estava sem vida. Ainda segundo a perícia, pelos indícios no local, não foi possível confirmar se o motorista do carro estava em alta velocidade. Testemunhas relataram para a polícia que o motorista fugiu sem prestar socorro. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Volto com você, Marcele. Os casos de leptospirose preocupam as autoridades de saúde no Acre. Em 20 dias, 6 casos foram confirmados no interior do estado, que já registrou 2 mortes pela doença. Essa doença que é transmitida pela urina de ratos. Entre os dias 1º e 20 deste mês, a saúde de Mâncio Lima, cidade do interior do Acre, recebeu 7 notificações de leptospirose, sendo que 6 tiveram resultado positivo para a doença. O Acre tem 2 mortes por leptospirose confirmadas. A primeira foi de um morador de Cruzeiro do Sul, no dia 15 de abril. Ele morreu na UTI do Hospital do Juruá. E em menos de 10 dias, o motorista de aplicativo Richard da Silva Cardoso, de 40 anos, morreu na unidade de terapia intensiva da Fundação Hospitalar do Acre, na capital. Os sintomas da leptospirose se parecem com os da dengue e da malária. São eles diarreia, vômito, dor de cabeça, dores nas articulações, dor atrás dos olhos. Os sinais de alerta são dores abdominais, sangue nas fezes, nas gengivas e outros sangramentos que possam acontecer. Eudérico Silva, para o Brasil TV. Os casos de dengue em São Luís tiveram crescimento em relação ao mesmo período do ano passado. São 145% a mais de casos. Em todo o estado, os registros de pacientes com zika, chikungunya também cresceram. Olá, boa tarde. De janeiro até abril deste ano, o número de casos de dengue aqui em São Luís cresceu 145%, bem a mais do que em relação ao mesmo período do ano passado. O alerta das autoridades em saúde. A maior parte da estratégia de combate ao mosquito Aedes aegypti aqui em São Luís é o uso de carros fumacê nos bairros. No entanto, o produto utilizado nessas ações, os inseticidas, estão em baixa, como um reflexo também do que vem acontecendo em todo o país. A Secretaria Municipal de Saúde disse que está adotando medidas emergenciais com o estoque restante, apenas naquelas regiões prioritárias onde os casos são mais intensos aqui na capital São Luís. Em relação ao que vem acontecendo em outros municípios, a Secretaria de Estado da Saúde disse que o Ministério já conseguiu receber repasses e também outros estoques recentes. E assim que começar a distribuição, vai repor o estoque nos municípios. Outro alerta importante também é a participação da população em não deixar recipientes com água parada dentro de casa e manter quintais e áreas próximas às residências sempre limpas. De São Luís, Murilo Lucena para o Brasil TV. Rondônia está entre os estados com maior incidência de dengue, segundo o Ministério da Saúde. Várias cidades continuam em alerta para a doença. A dengue segue como uma preocupação em todo o Brasil, principalmente em Rondônia, que está entre um dos estados com maior incidência da doença, junto com Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Goiás e Mato Grosso do Sul, segundo o levantamento do Ministério da Saúde. Os dados preliminares da saúde mostram que a incidência de casos da dengue é de 560 a cada 100 mil habitantes, ou seja, cerca de 85% dos municípios têm enfrentado o mosquito. Aqui no estado, cerca de 27 municípios estão em risco para a doença, conforme o último levantamento da Gevisa. Em Vilhena, o cenário não é diferente. O município vem enfrentando o surto do mosquito desde o final do ano passado. Por aqui, o setor de endemias tem investido na educação para tentar frear o avanço da doença, mas que por conta do baixo número de agentes para atender a toda a demanda, eles têm encontrado dificuldades. Então, eles pedem sempre a colaboração da população no combate ao Aedes aegypti, como manter os terrenos limpos, redobrar a atenção a recipientes que ficam expostos a céu aberto e que possam acumular água. E, é claro,
claro, quando sentir qualquer sintoma, não deixar de procurar as unidades de saúde. E Herberson Pimentel, para o Brasil TV. 6 presas ficaram feridas em um incêndio na penitenciária feminina na cidade de Alto Paraná, no oeste do Paraná. As chamas atingiram uma das alas da cadeia pública de Alto Paraná, no noroeste do estado. 50 detentas estavam no local quando o incêndio começou. Segundo o Corpo de Bombeiros, um curto-circuito pode ter causado o fogo. 7 pessoas precisaram ser internadas na Santa Casa de Paranavaí depois de inalarem fumaça. 5 receberam alta hoje e 2 continuam internadas, uma na UTI. Segundo o Departamento de Polícia Penal do Paraná, o DEPEN, 11 detentas continuam na cadeia pública em uma ala que não foi atingida pelas chamas. Outras 31 mulheres foram transferidas temporariamente para a Penitenciária Estadual de Maringá. As causas do incêndio ainda serão investigadas. Thaís Ludecher, para o Brasil TV. A seguir, o projeto lançado pela Unicef no Brasil para chamar a atenção dos impactos perversos do racismo no desenvolvimento das crianças. Não saia daí. Brasil TV de volta falando da cidade de Maracaju, maior produtora de grãos de Mato Grosso do Sul. É lá que começa hoje um evento de tecnologia do agronegócio que atrai expositores e visitantes de todo o Brasil. Quem conta pra gente é o Eduardo Kotaki. Oi, Marcele. Um dos destaques da 26ª edição dessa feira de tecnologia do agro, que é o Showtech, realizado em Maracaju, no sul do estado, são 2 trincheiras. Essa, onde a gente está, olha só, é a maior delas. Mas o que são essas trincheiras? São essas valas abertas que permitem que os pesquisadores circulem pelo espaço e apresentem de forma bastante didática tudo o que acontece debaixo do solo durante o desenvolvimento de uma cultura. Aqui, por exemplo, dá para ver o milho consorciado com braquiária, aspectos biológicos. O legal também é que os pesquisadores posicionados aqui dentro podem ter comunicação direta com o palco principal que fica aqui do lado e proporcionar mais dinamismo ao repassar informações ao público. Eduardo Kotaki, de Maracaju, para o Brasil TV. Um projeto do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, vai preparar profissionais da educação, saúde e assistência social para enfrentar situações de racismo na infância. O projeto foi lançado na Arena Carioca Jovelina Pérola Negra, na Pavuna. Mas na plateia, quem deu aula foi a Helena. Ela é uma sereia chamada Kendra, ela que viajou por muitos lugares até chegar no Brasil e conheceu a Yara e a Iemanjá. Você acha ela bonita? Eu acho. Por quê? Porque ela é negra, tem o cabelo todo cacheado e é assim, ó. Desse jeito. Eu sou negra de pele clara. Ela é mais ou menos igual a mim. Tudo isso a Helena aprendeu em casa. A gente trata com muita naturalidade. Fico muito feliz de a Helena agora ter 6 anos e já se reconhecer como uma criança negra. Também se valorizar, se achar linda, achar lindo o cabelo dela solto, cheio, cacheado, do jeito que é. A iniciativa do Unicef, em parceria com o Instituto Promundo, quer preparar os profissionais para enfrentar o racismo em situações que envolvem crianças de até 6 anos de idade. O primeiro passo é a gente entender que as práticas discriminatórias, elas são uma realidade e que elas passam por vezes inconscientes. Então, cabe, por exemplo, ao professor, à professora, garantir que vai ter a mesma forma de tratamento para crianças brancas e crianças negras. O profissional de saúde oferecer o mesmo tratamento à gestante na assistência, entender quais são as relações étnico-raciais que existem no contexto familiar e respeitá-las. A Lisandra dá aulas para crianças nessa faixa etária em Acari. São 10 anos vivendo todos os dias o mesmo desafio. A gente precisa estar todo o tempo estudando e levando para que eles consigam compreender e se ver, se verem representados no dia a dia, dentro
da literatura. Além das rodas de conversas, o projeto quer chegar às famílias. A proposta é divulgar conteúdo online para pais, mães e responsáveis pelas crianças. A iniciativa acontece em outras 7 capitais do país: São Paulo, Manaus, Salvador, Recife, Belém, Fortaleza e São Luís. Divulgando conhecimento e proteção, a ideia é que as próximas gerações nem precisem mais das lições da Helena. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã.